Olá pessoal que acompanha o Simples Assim, voltamos ao consultório do urologista Dr. Tiago Borelli Bovo, em Ribeirão Preto. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que está super na onda, Novembro Azul. Será que o Novembro Azul ele alerta só sobre o câncer de próstata ou sobre a saúde masculina de maneira geral? Oi, Dr. Tiago. Bom dia, obrigado pela presença novamente, sempre estar aqui gentil nesse canal. Imagina, a gente que agradece, né? Ele deu uma super aula pra gente, lembra? Olha aí pra trás que tá uma matéria falando sobre laser, tratamento de hiperplasia, e hoje a gente veio falar sobre Novembro Azul. Quando a gente fala Novembro Azul, é especificamente sobre prevenção de câncer de próstata? A história do Novembro Azul começou como um chamamento ao público masculino para ele se interessar um pouco mais sobre saúde, né? O homem, classicamente, ele se preocupa um pouco menos. Bem menos, né, gente? Então, é um chamamento para que as pessoas realmente procurem e se preocupem a respeito da saúde como um todo. Visto que o câncer de próstata hoje ele é o câncer maligno mais importante na população masculina, né? E hoje, para você ter uma ideia, 25% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata vão morrer de câncer de próstata. Então é um percentual razoável, com todos os esforços. Nossa, o prognóstico é tão triste assim, tão... Infelizmente. Nós estamos falando da população total, né? Não só dos que seguem. A boa nova é o seguinte: se você público você homem e você mulher que tiver com o seu homem do lado e puder, hoje incentivá-lo, né? Sem dúvida, hoje 80% das consultas no Novembro Azul, em geral as minhas inclusive, são marcadas pelas mulheres. A mulher marca e fala... Olha a gente aí, dominando o mundo, hein? Pois é, mas a mulher tem essa tradição de cuidado que a gente tem menos, até classicamente. Mas enfim, se o paciente é um paciente que faz o segmento, a chance dele morrer de câncer de próstata é ínfimo. Se ele vier fazer o screening anualmente... O que é screening? Desculpa, o screening, a gente acaba usando esses termos, a gente vai traduzindo aqui, né, gente? O screening é você fazer a avaliação sem sentir nada, é como se fosse um check-up. Então, a pessoa vai lá para ser testado, para ver se tem algo. Todo ano? Anualmente. Não precisa esperar novembro, né, gente? Não precisa esperar novembro. E é curioso porque é o seguinte, por que um ano? Por que não 6 meses? Às vezes o urologista vai falar, você tem que vir a cada 6 meses, porque o PSA está um pouco alterado. E o que é o PSA? PSA é o exame de sangue que avalia a próstata. O PSA chama-se em inglês Prostatic Specific Antigen, ou antígeno prostático específico. Às vezes meus pacientes me perguntam, doutor, o PSA ele vê outro tipo de tumor? Não, ele vê o tumor da próstata, porque ele é específico para isso. E como a célula tumoral ela produz 4 a 10 vezes mais essa proteína, que é uma molécula, que é uma substância que fica circulando no sangue, é essa célula tumoral que dá o alerta, porque ela começa a produzir muito essa proteína. Então você começa a detectar essa neoplasia, entende? E o exame, que todos os homens têm esse tabu ainda, por melhor que esteja o panorama, o cenário, a gente ainda vê muito preconceito, né? Muito. O exame de toque. E tem outro nome? Não. Esse nome mesmo? Exame digital prostático. Né? E ainda tem, muito preconceito, as pessoas têm uma reserva, os homens têm uma reserva em fazer. Ele é complementar ou ele é indispensável? Ele é complementar. Ele não é totalmente indispensável. Eu tenho pacientes que se recusam a fazer. Muito embora eu sempre comento que o toque ele é extremamente valioso e barato. Hoje você fazendo com um urologista experiente, você consegue às vezes detectar. Eu tenho aí, hoje 80% dos pacientes que eu opero de câncer de próstata, que são pacientes do meu consultório, tem PSA normal. Então ele acaba sendo muito importante. Muito importante. Porque se o PSA deu normal, se reconheceu no toque, não dá para dispensar, né? E, por exemplo, é muito comum você fazer o diagnóstico num toque de uma lesão mínima, que ela pode até alterar o PSA, mas daí a 1 ano. E você consegue fazer um diagnóstico mais avançado, ou seja, mais precoce. O diagnóstico precoce é tudo, né, gente? Com tratamento. Exatamente. Nós temos uma indumentária maior hoje. Hoje nós temos ressonâncias com difusão, que são ressonâncias especiais, multiparamétricas, que a gente consegue fazer. Tem um software que calcula a difusão do gadolínio, que é o contraste, dentro da próstata, e consegue dizer, por exemplo, se ele tem uma chance maior ou menor de ter câncer.
Nossa, que moderno. Isso é bem interessante. Esse exame tem que ser feito a partir de qual idade, doutor Tiago? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o seguinte: se o paciente não tem história familiar, a partir dos 50. Se ele tiver histórico familiar, a partir dos 45 anos. Porém, se o paciente está preocupado e ele chega no seu consultório com 40 anos, porque ele tem uma história familiar, ou porque ele está preocupado, não há problema nenhum você começar isso antes, entendeu? Não é normal ter câncer de próstata antes dos 45? Não, é incomum. Muito embora eu tenha casos de pacientes com 38 anos com neoplasia prostática operada. E uma vez verificado, né? Descobrimos aqui o câncer de próstata, sempre cirúrgico? Não, isso também acho que é um tabu que todo mundo... que sempre se associa à cirurgia, à impotência, a problemas gerais de masculinidade. E não é bem assim. Hoje, para você ter uma ideia, existem alguns tipos de diagnóstico que são feitos com uma idade, por exemplo, a partir dos 65 anos, com um grau de agressividade menor. Hoje a gente faz um negócio que chama de active surveillance, que é não fazer nada, ou ficar fazendo exames para ver se esse câncer vai progredir. Até isso nós temos. Quando a mulher tem o câncer de mama, em geral ela precisa fazer químio, e às vezes rádio junto. O homem, 92% dos pacientes com tumor localizado, você consegue curar só com a cirurgia ou só com a radioterapia. Você não tem químio. A quimioterapia ela é reservada para falhas de hormonoterapia tardias. Então, o paciente metastático, já tem a doença espalhada pelo corpo e ela já tem uma resistência aos hormônios que a gente faz para bloquear. Entendeu? Uma pergunta de bem leigo. O homem pode viver sem próstata? Pode viver sem próstata. Como a gente pode viver sem vesícula? Qual que é o detalhe do homem e da mama na mulher? Vamos falar da Angelina Jolie, que quis, por exemplo... ela tirou as mamas preventivamente. É uma pergunta que acontece aqui. Doutor, eu não posso tirar pacientes com PSA cronicamente alterado, com exame de sangue muito alterado? Quero tirar de uma Doutor, vez. eu estou tão preocupado que eu quero tirar para prevenir. O grande problema é que a próstata está no centro da pelve masculina, do lado de nervos muito importantes, do lado de estruturas muito importantes. Então, a morbidade, ou seja, as consequências de um tratamento da próstata são muito maiores do que uma mastectomia, de uma retirada de mama, entendeu? Entendi. Então esse é o grande problema. A gente não faz uma prostatectomia preventiva, né? Porque não se tem lugar pela morbidade e a diminuição de qualidade de vida que pode acontecer. Mas hoje... Mas eu posso tirar. Deu um problemão lá, o homem está com problema, ele pode tirar a próstata e ele vai ter uma vida normal. Sim, deu um tumor. Ele tirou a próstata, a vida é normal. Aliás, a gente tem muita gente até conhecida, famosa, que não tem próstata normalmente. Tá, mas aí a vida sexual, o desempenho sexual é normal? Com as novas técnicas... não. Então, é curioso. Qual é a função da próstata? Além de dar câncer e dar problemas no futuro. Nossa, que horror, gente. A próstata ela produz o líquido seminal, que é o líquido que nutre o espermatozoide até ele encontrar o óvulo. Ela não produz espermatozoide. Quem produz espermatozoide é o testículo. Então, eu tenho pacientes operados de câncer de próstata que casaram-se novamente. E tem filhos. E tem filhos de maneira artificial. Você pode fazer uma inseminação artificial removendo. Exatamente. Legal. Nossa, aprendemos muito. Alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante esclarecer para o nosso público? Eu acho que o mais interessante é a gente ficar calmo em relação à história. Nós sermos proativos em procurar o colega, um colega de confiança, que tenha confiança, que possa tratar de você, olhar você anualmente. Isso é fundamental. E hoje tem menos medo. Nós temos técnicas muito mais avançadas que fazem mínimos problemas, mínimas sequelas, não só de incontinência como de impotência. Então hoje a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso. Procure o especialista, faça o seu segmento anual, né? Não deixe de ir. Eu sei que a correria do dia a dia faz as pessoas não procurarem, mas essa é a parte mais interessante. É isso aí, gente. Obrigada. Ai, o Dr. Tiago explica tão legal, né? Dá vontade de ficar aqui falando o dia inteiro, mas nós temos outras entrevistas. Agradecer muito Tiago Borelli Bovo, de Ribeirão Preto, e agradecer a todos vocês que acompanham o nosso querido Simples Assim. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.